Fala pessoal, retomando as nossas aulas de filosofia, hoje continuaremos os nossos estudos com o capítulo 2, Olhares Diferentes. Esse capítulo se refere à segunda unidade do livro do segundo bimestre do sexto ano. Quando a gente fala em olhares diferentes, será que a gente está falando da cor dos olhos das pessoas ou a maneira como as pessoas estão olhando uma mesma cena, uma mesma situação, tá? Quando a gente fala em olhares diferentes, a gente está querendo dizer, querendo ou não, que há muito para que nós possamos olhar à nossa volta. E ao olharmos muitas coisas à nossa volta, nós podemos fazer isso de maneiras diferentes. O que muitas vezes nos leva a perceber as coisas, de ângulos distintos. Nós podemos, por exemplo, através de uma janela, olhar inúmeras cores, sons, palavras, desejos, lembranças e entre outras situações que chegam de maneira diferente para a gente a partir do momento que nós exercitamos o nosso contato com o mundo e com tudo que está à nossa volta. Outro aspecto interessante é que através de uma janela podemos olhar para fora e também para dentro de um ambiente, o que nos revela paisagens diferentes. Então, por exemplo, na página 2 do livro de vocês têm uma imagem de um prédio com um monte de janela e 6 pessoas observando uma mesma situação em pontos de vistas diferentes. Cada uma dessas pessoas, por estar concentrada em algo, vai ter uma interpretação diferente sobre aquilo. A partir do momento que elas têm interpretações diferentes, nós vamos chamar isso de olhares, tá? Quando a gente fala em olhares, a gente está querendo dizer o seguinte: olhar, gente, é como transportar para dentro de nós algo que está fora. Podemos comparar o nosso olhar com uma máquina fotográfica, que funciona a cada piscada, um clique, uma foto, uma imagem vista pela primeira vez, um detalhe, uma percepção e uma sensação que acontece em nós. Além disso, de acordo com o tempo, os nossos interesses e as nossas percepções lançam maneiras diferentes de observarmos uma mesma situação. Assim, cada possibilidade de olhar representa um novo clique e forma uma nova recepção do pensamento. Então, na página 4 do livro de vocês estão verificando aí uma série de imagens atreladas à palavra olhar. Então, a primeira delas está lá. Olha que música bacana. Olha que comida saborosa. Olha aqui. Comer com os olhos. Ter o olho maior que a barriga. Ver com as mãos. E algo que é muito comum na nossa atualidade, nós recebemos muitas informações pelos olhos, tá? Então, cada uma dessas cenas representa uma maneira diferente de interpretar o olhar. Então, por exemplo, essa aqui, ter o olho maior do que a barriga. Está dizendo que a pessoa ela está tão gananciosa pela comida que ela esquece que ela tem um espaço pequeno dentro do estômago. E ela está desesperada para comer demais. E pode muitas vezes passar mal. Quem é que nunca ouviu essa frase, Ou a mãe ou o pai brigando com você, dizendo assim, olha aqui. Na verdade, ele não está falando para você olhar para ele. Está falando que você preste atenção naquilo que ele está falando, porque você provavelmente fez algo errado. Ou a nossa mania
de querer ver tudo com as mãos ou pegar tudo o que está muitas vezes em outros lugares, né? Então aquela ideia de olha que comida saborosa, que pelo olhar ali, pela maneira de estar olhando, a gente sente o gosto, etc. Ou às vezes a gente está sentado nesse tempo aí, né, que a gente está em casa, o papai ou a mamãe fala assim, olha, vem cá, olha que música bacana, que música legal. Ele está estimulando o seu ouvido a ouvir uma música diferente e para que você mude o seu olhar sobre aquele estilo, sobre aquela música e etc. Tá? Existem várias formas de olhar que se voltam para algo que está dentro de nós, por exemplo, na mente ou na memória. Esse tipo de olhar parte do nosso interior e se expande para além dele, entre outras palavras, para fora, permitindo assim descobrir mais sobre nós e também concluir para expressarmos nossos pensamentos e sentimentos. Então, muitas vezes, quando ele fala desse olhar, né, de conhecer nós mesmos, é quando nós paramos e pensamos, refletimos aquilo que nós fizemos, das atitudes que deixamos de fazer, ou daquilo, né, que eu faço e julgo as pessoas, e etc. Então, nessa situação, nós podemos dizer que o olhar tem muitas faces diferentes, sendo uma mistura de possibilidades que estão agindo o tempo todo, tá? E olhar, sentir e pensar, será que é a mesma coisa? Ou será que eles se complementam? Então, lá na página 6 do livro de vocês, tem uma série dessas tirinhas, né, que trabalham esse mundo exterior que nos cerca. É o nosso próprio mundo interior. São feitos de coisas que se mostram ou não a cada momento, como uma brincadeira de esconde-esconde, né? Por isso a gente pode dizer que um olhar é como uma janela que se abre para fora ou para dentro, revelando algo para ser observado, sentido, compreendido. Afinal de contas, quando abrimos alguns desses olhares, janelas, para o mesmo objeto, no caso aqui para a mesma pessoa, né, nessas tirinhas, cada um deles mostra algo diferente. Afinal, cada olhar pode despertar distintas sensações, além de sentimentos, pensamentos e lembranças. Então, na primeira imagem, no livro de vocês, nós temos uma pessoa admirando a paisagem, né? Vendo ali o nascer do sol ou o pôr do sol, que não dá para identificar tão bem qual seria isso. Nós temos depois na segunda imagem um senhor andando na frente de um parque, lembrando com saudades, né, do tempo de infância, que como era gostoso ele brincar da maneira como aquelas crianças estão brincando, né? Ou quando nós olhamos à nossa volta, ali no terceiro quadrinho, e percebemos quantos pensamentos diferentes estão acontecendo por ali. Ou quando estamos tristes, que seria a quarta imagem, que se olha, pode parecer menos interessante. Então, quando eu estou triste, por mais que eu ache interessante ou legal alguma coisa, pelo fato de eu estar triste, eu não vou enxergar aquela mesma situação, né, com toda aquela alegria de antes. Ou quando nós estamos felizes, né, nada parece nos aborrecer, né? Tudo parece que está bonito, lindo, maravilhoso. Então, assim, às vezes quando a gente está triste, a gente pode estar no melhor lugar possível, mas a gente não está se sentindo bem pelo fato de estar triste. E outras vezes que a gente está alegre com alguma situação, né, eu posso estar no lugar mais simples, sem muita coisa para fazer, mas eu estou alegre porque alguma coisa no meu sentimento, no meu pensamento, está me proporcionando essa sensação de felicidade. É claro que a partir do momento que a gente
faz essa relação entre olhar, sentir e pensar, nós estamos estabelecendo relações. O que seria isso? Nós estamos fazendo uma ponte entre o olhar, o sentir e o pensar, tá? Então, quando nós falamos de estabelecer relações, os nossos olhares e as nossas percepções são orientados por interesses e conhecimentos, experiências, preferências que nos ajudam a organizar nosso pensamento, com base naquilo que observamos e percebemos. Por exemplo, né? Quando observamos letras, é possível organizá-las, relacioná-las por semelhanças e diferenças. Também podemos uni-las para formar conjunto de vogais, consoantes, um alfabeto ou até mesmo palavras. Além disso, nós podemos juntar palavras para compor uma frase e juntar frases para construir um texto que expressem algumas ideias. Esse tipo de aproximação depende de certas razões, pressupostos e critérios que recebem o nome de relação. Para que a gente possa compreender melhor esse sentido, ou melhor, esse significado da palavra relação, imagine aí uma ponte, como nós estamos vendo na página 7 e no slide, né? Depois disso, pense em como as pontes aproximam e ligam coisas ou lugares diferentes e distantes entre si. O que isso quer dizer? Que a palavra relação é como construir uma ponte entre coisas, pessoas, olhares, saberes, lembranças, ideias e pensamentos. Tá? Então, é a maneira como nós ligamos as coisas umas às outras. E a partir daí nós vamos dar esse nome de relação. Mas olhar também é imaginar, né? Nós vimos que o olhar é como abrir janelas entre nós e o mundo. É também como fotografar, recolher imagens, registrar aquilo que percebemos, ou ainda como recolher sensações que nos aproximam do mundo. Além disso, quando a gente olha, o pensamento abre novas janelas para nos relacionarmos, multiplicarmos e transformarmos as imagens e as sensações que nós recebemos. A imaginação é uma dessas janelas do pensamento. Quando ela se abre, o que imaginamos se torna, de alguma maneira, visível e perceptível para nós, ainda que seja invisível e imperceptível para outras pessoas. Então, nem sempre as pessoas vão ter a mesma visão do que a gente, ou vão conseguir imaginar situações diferentes. Então, é sempre interessante, quando isso acontecer, a gente expor o nosso pensamento, a nossa ideia, ou aquilo que nós estamos pensando, imaginando, etc. Tá? A partir do momento que nós imaginamos, nós encontramos um jeito de expressar o que nós imaginamos, novos olhares de como podemos observar, registrar, relacionar, modificar e até manifestar de maneiras distintas aquilo que nós percebemos do que está à nossa volta. A imaginação, ela pode ser comparada a um olhar curioso, que nos leva a fazer perguntas e a buscar respostas. Um olhar como o dos filósofos, que nos faz questionar qual o significado daquilo que vemos ou sentimos, como as coisas são e como elas poderiam ser, tá? A imaginação, gente, ela também está ligada aos nossos sonhos, à beleza, à criação, e possibilita a cada um de nós uma construção de um mundo, tá? Dentro de si, no qual tudo é possível, em que os desejos e os sonhos se realizam. Assim, ela pode ser considerada
uma fonte de pensamentos belos, criativos e envolventes, mas também pode se relacionar com o contrário da beleza e da alegria, tornando-se uma fonte de pensamentos incômodos, ruins e assustadores. Tudo depende da maneira como nós interpretamos isso, tá? A imaginação também, ela pode revelar para a gente um conjunto de janelas que se abrem atrás de outras janelas, que são os nossos olhares. Então, quando nós abrimos o olho, nós estamos abrindo a nossa janela para o mundo e a percepção que nós vamos ter deles. Cada uma dessas janelas convida a observar algo de maneira diferente, buscando novas experiências e principalmente novos pensamentos. Entre outras palavras, a partir do momento que eu abro os meus olhos, eu tenho uma percepção de mundo à minha volta. Quando nós falamos em percepção de mundo, nós vamos chamar ali, para nos ajudar a entender isso, o filósofo francês René Descartes. Por que a gente vai chamar René Descartes? Porque quando a gente fala em percepção que nós temos do mundo à nossa volta, por meio dos nossos sentidos, das sensações, que elas podem ser agradáveis ou não, nós desconhecemos muitas dessas sensações e imaginações sobre isso, tá? Então, cada vez que nós imaginamos, nós formamos uma ideia sobre o que nos afetou e tentamos, assim, saber se o objeto é belo ou feio, bom ou mal, seguro e perigoso. Então, a imaginação, ela vai funcionar como uma capacidade especial de formar imagens em nosso cérebro conforme aquilo que nos afeta por meio dos sentidos. E aí que vai entrar o filósofo René Descartes, quando ele afirmava: o ato de imaginar nada é mais do que contemplar na mente a imagem de um corpo material. O que ele está querendo dizer com isso? Ele entendia que a imaginação, assim como a capacidade que temos de formar imagens mentais daquilo que conhecemos por meio dos nossos sentidos. Ele julgava que a imaginação não conseguia formar um conhecimento puro, mas poderia contribuir para que buscássemos conhecer mais e mais aquilo que existe na realidade. O que ele está querendo dizer com isso? Que com a minha imaginação, eu não vou descobrir a verdade absoluta, mas ela é um caminho para que eu possa ir descobrindo aos poucos as coisas que estão à minha volta. E nesse sentido, nós vamos cair na história de elaborar hipóteses. Primeiro, será que nós sabemos o que significa a palavra hipótese? Para que ela vai ser criada? Então, a palavra hipótese, ela tem origem na língua grega e significa primeiro pensamento ou primeira ideia, tá? Sobre algo. Por isso ela foi escolhida para nomear também na nossa língua uma ideia que pode responder a uma pergunta ou solucionar um problema, mas que ainda tem de ser testada, a fim de termos a certeza que ela é verdadeira. Então, uma hipótese, ela nada mais é do que uma possibilidade de verdade. E nós vamos, a partir da tentativa de comprovar essas hipóteses, perceber se ela é ou não a resposta correta. Então, por exemplo, na imagem que está sendo mostrada para vocês, né, uma garotinha olhando para o som e ele não está funcionando. Então, ela tem ali 3 hipóteses. Será que ele está ligado na tomada, na energia? Será que o rádio queimou? Ou será que tem energia em casa? Então, ela vai testar essas 3 hipóteses para saber se o rádio
não está funcionando por causa de uma dessas alternativas que ela está falando, tá? Então, elaborar hipóteses nada mais é do que uma possibilidade que precisa ser testada pelos sentidos e pelo pensamento. Formular hipóteses é uma das habilidades da nossa imaginação. Até porque, muitas vezes, as hipóteses que nós criamos, né, sobre algo, alguém ou alguma coisa, a gente precisa contar muito com a nossa imaginação. A arte dos olhares. Então, quando a gente fala arte dos olhares, a gente está falando de uma maneira de expressar o que nós vemos, o que nós imaginamos e pensamos, né? É uma forma de relacionar não só a beleza, mas também aquilo que nós trazemos para nossa mente. Aquilo que era visível, aquilo que é audível, aquilo que é sensível. Muitas vezes, por meio da arte, sonhos se tornam possíveis, relações são exercitadas e pontes são construídas, ligando diferentes formas de observar, sentir, pensar e conhecer. Afinal, por meio da criação artística, nós podemos conhecer outras pessoas, culturas, pensamentos, olhares e sensações. E é toda essa variedade que torna a arte tão especial. Além disso, ela não se esgota, pois durante toda a vida o ser humano continua desenvolvendo sua capacidade de criar. Então, por exemplo, quando nós somos menores, muitas vezes nós produzimos aqueles desenhos mais simples. E com o passar do tempo, nós vamos ampliando essa maneira de representar as coisas. Ou não só em desenhos artísticos, mas numa maneira de representar, uma maneira de dançar, maneira de tocar algum instrumento, de escrever. Então, nós temos várias possibilidades que nós podemos chamar de arte. Principalmente, gente, a arte atual utilizada nos videogames, né? A arte digital, toda aquela construção de imagens, cenários, etc. É fruto da imaginação dos criadores dos jogos e principalmente da habilidade que eles têm de criar situações fantásticas. Indo para a arte, nós vamos falar de sonhos, né? Quando a gente fala de sonho, gente, a gente está falando ali, né, de situações que muitas vezes a gente não compreende. Então, nós vamos contar de novo com a ajuda do filósofo René Descartes, que observou durante o sono que acreditava que nós estávamos vivendo de fato as situações com as quais estamos simplesmente sonhando. Apesar que somente quando nós acordamos é que nos damos conta de que tudo aquilo não passou de um sonho. Mas será mesmo que quando nós acordamos, nós temos certeza que não estamos mais sonhando? Então ele vai propor uma frase, lá em 1637, desafiadora, que vai fazer com que a gente reflita sobre isso, que é a seguinte: como podemos ter a certeza de que não estamos sonhando nesse exato momento? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Será que realmente a gente está acordado ou a gente está sonhando? Sonhando, um sonho bom ou um pesadelo, né? Então, ele vai propor essa discussão sobre os sonhos. E, gente, a partir do momento que muitas pessoas começam a pensar sobre isso, lá no século XIX, né, um médico chamado Sigmund Freud pensou a respeito das funções do sonho na vida dos seres humanos e publicou um livro muito interessante e importante a respeito disso. O nome desse livro é Interpretação dos Sonhos. Com base nos seus estudos, Freud vai criar a psicanálise,
um método de tratamento para doenças psíquicas que utiliza o relato dos pacientes a fim de buscar a sua cura. Entre outras palavras, o paciente conta suas experiências de vida e seus sentimentos ao psicanalista, que, por sua vez, estabelece relações entre os traumas, entre coisas ruins que aconteceram, né, com o paciente anteriormente e o momento de inquietação pelo que ele está passando, tá? Freud vai concluir que a mente do ser humano está dividida entre o consciente, que ele chama de ego, e de inconsciente, aquilo que ele chama de id. Então, consciente é aquilo que eu sei, que eu percebo, né, que eu entendo. Inconsciente é aquilo que eu sei, nem sei que existe e muitas vezes não compreendo, tá? Nesta teoria, as vivências positivas e negativas do indivíduo são consideradas seu consciente. O inconsciente, por sua vez, é o conteúdo que a mente esconde da nossa consciência, às vezes como os nossos desejos, os instintos primitivos dos seres humanos, como, por exemplo, a agressividade, né? Segundo essa teoria, todos nós temos uma agressividade dentro de nós, que ela é despertada num momento de raiva ou num momento que nós perdemos o controle racional. Então, para Freud, entre o inconsciente e o consciente, ele conclui que é um mecanismo de repressão dos nossos desejos e instintos. Ou seja, aquilo que proíbe a gente de fazer um monte de coisa que a gente tem vontade, simplesmente pela educação que nós recebemos. Seja pela cultura, pela família e etc. Tá? Esse mecanismo, ele vai dar o nome de superego. Tá? Então, Freud vai dizer que aquilo que nós sonhamos durante o sono representa os nossos desejos que tivemos durante o dia ou nos dias anteriores. No entanto, em vez de representar isso da maneira como é na realidade, nós criamos símbolos e por meio desses símbolos a gente coloca em prática aquilo que desejou, aquilo que sonhou, ou aquilo que mesmo não gostou que acontecesse. Então, por exemplo, imagine que você brigou com uma pessoa e que você não gosta de brigar, mas aquilo ficou dentro da sua cabeça, né? A pessoa te fez mal, falou um monte de coisa para você que deixou você chateado. No seu sonho, né? Você tendo consciência que isso é um comportamento errado, de ficar brigando, no seu sonho, você pode sonhar que virou um leão, um dragão, né, ou qualquer outro animal feroz que você, ou um personagem de videogame que você jogue, e que neste sonho, representado por esse símbolo, você ataca esse indivíduo. Você direciona aquela agressividade que você guardou naquele momento no sonho. Então, ele vai dizer que no sonho, né, nós realizamos um desejo real, socialmente proibido, por meio de um sonho simbólico, né, onde a gente se transforma num animal ou num personagem e simplesmente nós descontamos a raiva ou qualquer outra situação que nós temos com relação a isso. Para a gente fechar um pouquinho sobre isso, né, gente? Vocês perceberam que as nossas percepções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e sonhos, eles podem ser entendidos, né, como algo bom e algo ruim. Tudo depende da maneira como nós manifestamos isso ou até mesmo interpretamos e aceitamos essas situações. Não existe pessoa ruim e não existe pessoa totalmente boa. Existem pessoas que lidam com momentos. Algumas lidam de forma racional, outras lidam de forma irracional. Então é importante
nessa matéria, quando a gente está falando de olhares diferentes, é a gente perceber que nem todas as pessoas têm a mesma paciência, têm o mesmo entendimento das coisas e até da vida como nós. Tá certo?